Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga Namo Namah, Kali Durga Namo Namah, Kali Durga Namo Namah, Kali Durga Namo Namah, Kali Durga Namo Namah. Boa noite a todos, a todas e a todes. Hoje, em mais um episódio dessa Jornada dos Mestres, tudo isso nasceu da reflexão que eles provocam em nós. Então, à medida que a gente vai vivendo, à medida que a gente vai percebendo o cotidiano do santuário, vão aparecendo reflexões. Então, por exemplo, eventualmente alguém pode falar para nós: putz, eu comecei a seguir vocês e eu entendi que eu me desconectei da natureza. Eu comecei a seguir vocês e eu me dei conta através daquele resgate que tomar leite não é uma coisa bacana. Eu me dei conta através do mestre Siddhartha que eles têm uma senciência muito maior do que eu esperava. Eu me dei conta que eu não estou ensinando isso para os meus filhos, ou que os meus filhos estão crescendo da mesma forma com que eu cresci e eu não quero repetir isso para eles. Aqui, Jornada dos Mestres. E a reflexão que eles provocam em nós, nós estamos abrindo diálogos, às vezes com convidados, às vezes sendo convidados, como da live que nós saímos agora com o Ney, e outras vezes sozinhos, por exemplo, contando a respeito dos resgates. Hoje aqui, eu convido para se juntar a nós a Renata Neural. A Rê é pedagoga. Ela é uma menina à frente do tempo dela. E tem uma outra coisa que eu preciso conversar com vocês também, antes de chamar a Rê aqui para falar. Minha mãe começou a querer comer vivo. Ah, que lindo, Clariane. Uma coisa que eu também gostaria de falar aqui é que eu tenho muito receio do alcance da gente crescendo, das pessoas seguindo o santuário, que a gente se torne indisponível para outras pessoas que de repente estão começando agora. Porque a tendência qual é? A gente começa a crescer, todo mundo. E aí então a gente vai se unindo com quem está crescendo também. E aí o pessoal que está vindo nessa outra... E aí o que a gente faz? A gente ignora eles? Então a Rê, para mim, ela também representa todos vocês que estão aqui, que começaram depois. No caso da Rê, a Rê ela tem 20 e poucos anos, ela vai falar a idade clara dela aqui para nós. E é, para mim, uma das pessoas e das gerações que a gente precisa mais tomar conta para que elas não se desviem. Porque a gente teve tempo de desviar e tentar se resgatar, mas o mundo do jeito que tá, se eles se desviarem, não vai ter o tempo do resgate. Então eu quero colocar aqui para vocês que estão nos ouvindo nesse momento, para outras pessoas que possam ouvir depois, não importa, mas a gente precisa motivar esse pessoal que vem depois da gente a seguir no caminho do coração, um caminho que a gente está tendo muita dificuldade em encontrar. Então, quando a gente fala de abrir as lives, eu quero que a gente tenha aqui disponibilidade para falar com quem está começando, com quem já está no final do caminho, com quem está resplandecendo, porque todo mundo tem alguma coisa para falar. E eu gostaria que a gente refletisse a respeito disso. Todo mundo tem algo para ensinar a gente. E é nessa condição que a gente, por exemplo, colocou discípulos nos nossos seguidores. Porque nós aqui, nós somos aprendizes de todo ser que ensina. Agora, para o ser ensinar, ele não precisa de um aprendiz, ele só precisa viver a vida dele. Mas para a gente aprender, a gente precisa se conectar nesse lugar. E é isso que eu convido a gente aqui. A gente realmente se conectar num espaço de eu quero aprender. Eu quero refletir dentro da jornada dos mestres para onde esses seres estão levando a gente. E uma das reflexões é com as crianças. Que tipo de educação nós temos oferecido para as nossas crianças? Essa educação, ela condiz, a pedagogia, o sistema educacional, ele condiz com o que a gente espera do futuro? Ou a gente está ensinando as mesmas coisas que levaram a gente ou trouxeram a gente para o caos que a gente se encontra agora? Só um momentinho para reconectar. Vamos ver. Ela atualizando ali, já vai entrar. Ah, bem-vinda, Rê. Boa noite. Boa noite. Bom ter você aqui, Rê. Muito bom ter você Gratidão. aqui.
Quero colocar aqui, então, de novo. A Rê, ela é pedagoga, está se formando agora, e ela veio para esse caminho com o intuito do serviço, me corrija, por favor, e realizando coisas que precisavam acontecer na vida de outros seres. Ou seja, não adianta só a gente pensar, não, então tá bom, então eu vou me conscientizar. E aí, tudo que a gente não está conscientizando na gente, a gente reproduz para quem veio depois, a criança, por exemplo. E aí a gente cria o quê? Rê, você pode falar um pouco da tua jornada? O que te levou para a pedagogia? Se você quiser se apresentar mais formalmente para as pessoas também. Só tenho aqui um agradecimento por você estar com a gente. Bom, então, em primeiro lugar, boa noite aí, Patrícia, a todos que estão assistindo a gente. Queria muito agradecer esse convite. Estou muito feliz, muito honrada por participar aí desse percurso tão lindo que o Santuário vem construindo com essas lives, né? E, bom, falando um pouquinho de mim, eu tenho 21 anos, vou completar 22 agora em julho. E em junho me formo aí na minha graduação de pedagogia, né? Que, enfim, começou mesmo com um chamado do coração, assim. Eu, quando criança, tinha várias coisas, assim, que eu gostava muito e eu sabia que eu queria me aprofundar em alguma coisa a nível de graduação, mas eu nunca tive tanta certeza, assim, aonde que eu queria, por onde que eu queria trilhar, né? Até que, enfim, um processo bem introspectivo aí cheguei nesse chamado mesmo, um chamado interior, assim, de que a educação nesse momento era o meu caminho, né? E chegando agora ao final dessa jornada aí de 4 anos, só tenho, assim, a agradecer muito por ter escutado o meu coração, porque é o que realmente continua pulsando e fazendo sentido. E aí falando um pouquinho só assim também dessa finalização de ciclo, né? Estou fazendo aí o meu trabalho de conclusão de curso junto com duas amigas maravilhosas e a gente está pesquisando um pouco sobre exatamente, né, a desconexão com a natureza como um território potente de aprendizagem, né? Então a gente quer propor uma reintegração, uma integração, né, retornar para essa reconectar essa intenção, assim, essa potência que tem, né, a natureza como educadora mesmo. E talvez não seja todo mundo acompanhando isso, mas eu queria só deixar aqui a ênfase de hoje como acontece a educação dentro de sala de aula. Então me corrija, por favor, Rê, mas a educação está acontecendo basicamente a nível intelectual e não a nível de experiência. Você poderia falar um pouco para nós de como isso pode interromper? Eu imagino uma criança criativa que quer correr, que quer fazer um monte de... E de repente ela se vê sentada naquela cadeira com 4 paredes em volta dela e ela ainda tem que memorizar alguma coisa. Eu imagino tudo isso. E aí, obviamente, como fica distante ela imaginar o que ela está comendo, o que ela está destruindo, o que ela tinha que... Ou seja, tudo fora. Você podia falar um pouco dessa relação? Quando você fala essa... conectar com a natureza de novo, mas em termos práticos, do que isso significa hoje? Qual é a mudança? Como que está acontecendo hoje a educação das crianças? Porque, se eu não me engano, o sistema de educação ele não teve alteração desde mais de século. Você pode falar um pouco disso do ponto de vista da pedagogia? Sim, Paty. Então, eu acho que são vários pontos que a gente pode trazer pensando nisso, né? Assim, acho que para mim o que ressoa mais, o primeiro deles, é a gente pensar que muitas vezes, na maioria dos casos, e aqui eu trago uma certa generalização, assim, mesmo entendendo que generalizar pode excluir algumas coisas, mas de modo geral a gente ainda percebe que a educação tradicional ainda é o que está mais enraizado, né? E a educação tradicional, ela vem, assim, nesse sentido de realmente a gente perceber que existem padrões que têm sido seguidos há muito tempo que desconectam a criança da própria realidade dela, né? Então, tiram ela, não consideram o contexto, né, das crianças, o contexto de onde que vem, qual que é a história dessa criança, qual que é a história da sua família. E isso já é uma desconexão com a natureza, né? Porque se tratando de nós, seres humanos, nós somos natureza, né? Então, quando a gente se desconecta da nossa própria história, do nosso próprio contexto, aí já começa uma desconexão. E outro ponto, né, trazendo aí um pouco o viés assim das escolas
urbanas, assim, né? Hoje em dia que a gente tem aí muitas escolas que estão sendo construídas e até pensando nos espaços públicos, mas os espaços públicos nem tanto, mas ainda assim tem são entre quatro paredes, né? Então a gente vem num processo na educação infantil muitas vezes muito mais amplo, trabalhando aspectos muito mais criativos da criança, emocionais, e vem nesse trabalho, tem muito estudo, muita desconstrução sendo feita para a educação infantil, pensando nos anos iniciais, mas aí chega no ensino fundamental, as crianças são colocadas nas carteiras enfileiradas, os sinais sonoros que dizem a hora que uma aula termina, a outra começa, conteúdos que não acabam mais e que, novamente, muitas vezes estão aí desconectados, né, da realidade dessas crianças, ou seja, são conteúdos que não fazem sentido, né, para essas crianças. Então, eu sinto que essa desconexão, ela tá nesses pequenos detalhes, né? E aí, hoje em dia, a gente pode encontrar muitos estudos falando, por exemplo, sobre o desemparedamento da infância, né? Porque as crianças hoje em dia, elas, como se estivessem aprisionadas, né? O brincar, ele não é mais tão incentivado, né? As Sim, telas estão substituindo os olhos nos olhos. Então, a sim. gente vai encontrando em cada pequeno detalhe essas nuances de desconexão mesmo, né? E E aí, desculpa só te interromper, do claro, aprisionamento da criança, é interessante, uma vez eu escutei de uma pedagoga que o sistema escolar hoje, ou seja, o sinal, a porta fechada, esse lugar onde realmente a criança não se sente livre, onde ela não se sente livre, ela não consegue manifestar a criatividade dela, e sem criatividade dela, e sem conexão com a natureza, então como que ela vai conseguir interagir com aquilo? Fica cada vez mais distante, e a gente vem nisso tudo desde muito cedo. Enfim, essa pedagoga falou para mim que o sistema, o jeito que a escola hoje está configurada, a gente pode ter uma dificuldade vendo qualquer diferença entre um sistema penitenciário e uma escola. Do ponto de vista, ou seja, o sinal tocando, então, pé, não tem, então é muito bruto realmente no processo de uma criança que está tão aberta e tão suscetível a sons, a imagens, a experiência de novo e não ter isso. Dessas escolas, o que, que você tem visto? Como que está sendo essa transição? Desculpa eu te interromper, não sei se você quer concluir alguma coisa do que eu te interrompi falando, mas o que, que você tem visto dessas escolas? Qual é o futuro que você vê? Ou seja, o que, que vocês estão trazendo? Eu vejo muito importante trazer vocês, dessa nova geração, para que vocês possam também elucidar qual é o caminho a seguir dentro desses anseios do coração, que vocês trazem com mais facilidade. Porque eu noto que muitas vezes a renovação vem pelo mais novo e não por quem está mais tempo fazendo. então, acho que eu vou pegar um pouquinho do que eu ia falar e conectar com Sim, isso sim. que você trouxe, que eu ia trazer um pouco sobre o momento que a gente está vivendo, né, da pandemia, assim. Conversando com algumas famílias, né, eu trabalho hoje em dia numa escola de educação infantil, uma escola privada, e conversando com algumas famílias, com alguns amigos que têm filhos, com algumas pessoas, né, educadoras, amigos educadores também, a gente percebeu, assim, ouvindo relatos mesmo, né, de famílias, que o quanto que a pandemia ela escancarou essa desconexão, né? Porque por muito tempo as crianças passaram aí por mais de um ano quase. Tem crianças da minha turma que não estão saindo de casa ainda, então mais de um ano aí enclausurados dentro do apartamento, né? Dentro de apartamentos que às vezes não tem nem um vasinho de planta, né? Que a conexão com a natureza ali ela vem pelo alimento, vem por uns outros fatores, mas que o ar livre não está disponível, né? E o quanto isso começou a realmente angustiar as famílias, porque perceberam essa falta e o quanto isso faz diferença na rotina das crianças, né? E aí, se tratando disso, eu sinto que uma abordagem, né, que pode trazer essa nova perspectiva mesmo, de fato a gente começar refletindo sobre qual que é a nossa intencionalidade quando a gente está educando, né, seres humanos, está nesse trabalho da educação. Ou seja, que seres humanos nós queremos formar? Quais que são as nossas prioridades? Quais que são os valores que a gente quer enaltecer e cultivar dentro dessas pessoas, né? Então, eu sinto que é por aí o caminho,
né? E não é um caminho fácil, porque nem tudo conspira a favor, né, dessa intenção, né? Sim. Porque hoje em dia, novamente generalizando, muito é cultivada a intenção de educar, né, conteudizar as crianças a fim de prestarem um vestibular para terem uma vida de sucesso. Mas o que que é uma vida de sucesso, né? Uma vida que futuramente né, essa criança vai se transformar num adulto e vai estar enclausurada num escritório, insatisfeita, ganhando muito dinheiro, mas não sabendo nem o que coloca no Eventualmente, prato, ou seja, não é nem que isso vai ser fato, ou nem seja, que isso eventualmente. exatamente. E totalmente desconectada com o seu propósito, com o que às vezes não sabe nem identificar qual que é o chamado do seu coração, né, para, enfim, tá aí existindo, servindo na vida, né? Então, ou a gente quer criar pessoas que se preocupem com o seu próprio bem-estar, com o bem-estar coletivo, que se preocupem com uma cooperação, com uma coletividade, que reconheçam que nós, na verdade, não somos apartados, né? A gente é um só. Então, eu acho que é isso, é mudar um pouquinho a lente, assim, né? Quais que são as nossas intencionalidades, o que que a gente busca, né? Com a educação. Isso gera uma reflexão em mim, e aqui algumas pessoas já se manifestaram, a Débora falando a respeito de sair e de realmente terminar de uma outra forma, de salvar tempo através dessas escolhas pessoais. Tem várias maneiras hoje que a educação se manifesta. A gente está falando de desescolarização, tem algumas frentes falando disso. Homeschooling também tem bastante, na Europa tem um outro movimento. Mas o que essa reflexão tua termina me colocando numa responsabilidade de verbalizar aqui também para nós, será que a gente está simplesmente nessa ânsia que está acontecendo para todos nós, ou seja, a vida está muito intensa, na ânsia por um momento de tranquilidade, a gente simplesmente delega essa educação para um aspecto de cuidadoria. Então a criança muitas vezes fica num lugar onde de repente não tem nem a ver com a visão do pai ou da mãe, ou daquele núcleo familiar, seja lá composto como for composto, não tá ali naquela função. Só que naquele afã de novo, de falar, putz, eu preciso desse momento, eu vou colocar. Então a responsabilidade que eu estou tentando chamar aqui é para. Será que a gente pode, não só como educador e pedagogo, como a Rê está falando desse lugar, mas do ponto de vista de educador dos nossos sobrinhos, dos nossos filhos, das nossas crianças, como quer que elas se manifestem na nossa vida, a gente ter essa reflexão? Aonde eu estou deixando, reflete com isso. E aqui eu abro esse assunto para eu levar em zoológicos. Reflete o amor que eu quero ensinar para o meu filho e para mestres animais? Porque ao mesmo tempo que a gente fala de uma coisa, a gente fala de outra. Porque quando essa intenção que a Rê está trazendo para nós não é clara, a gente age pelo resultado. E o resultado é então o que não? Então eu quero mostrar um mestre animal ali, eu preciso deixar minha filha, porque minha filha precisa ser escolarizado, meu filho precisa ser escolarizado, então, e não vai a fundo. E aí a gente vai percebendo que essa ausência nossa, lá para frente, transforma esses seres que vieram com pureza, com talentos, com dons, transformam eles em adultos, tantas vezes frustrados. Só que frustrados numa condição diferente da nossa agora. Eles não têm tempo. A água deles já está no limite. A gente pôde ser resgatado. Eles não têm esse tempo. Então, o que você diria, por exemplo, para... Ela estudou em uma escola Waldorf, agora alguém falou aqui, a criança que vivências com a natureza é bem mais sensível, exatamente. A Waldorf é um conceito, realmente, aí pode falar mais disso, mas eu gostaria que você deixasse para nós aqui também, para os pais, para as pessoas que têm sobrinhos como eu, o que a gente pode ter como pelo menos um senso, um norte, na hora de escolher uma escola. E não é o nome de uma escola aqui, mas sim, ou seja, o princípio daquela escola, os valores daquela escola. O que a gente deve procurar para a formação? Porque para quem está colocando a criança, muitas vezes não tem nem o chão para conseguir pisar para tomar essa decisão. O que você falaria? Olha, Paty, eu sinto que antes de falar, né, um pouco sobre isso, acho que também é importante a gente trazer que o que possivelmente eu vou estar trazendo aqui faça parte de um recorte assim também de privilégios, né?
porque a gente ainda tem muito a ser construído, né, de maneira a atingir a todos, né? Então, mas assim, o que eu recomendaria nesse sentido, né, é, o que seria assim o meu ideal de educação aqui, resumidamente, é uma escola que realmente valorize a infância na sua plenitude, né? Que valorize o brincar, a integralidade da criança, que considere que a criança ela não é né? Como aí temos aí nos conceitos mais teóricos, né? Uma tábula rasa, né? Ela já vem com uma essência, ela já vem com muitas impressões, tanto genéticas, mas que são da essência dela também. Então, é uma escola que considere isso e que leve em conta e valorize, né, a individualidade, a singularidade e que enalteça, né, também as qualidades, né, dessa criança e que ajude ela, auxilie ela nessa construção e nessa construção não só individual, mas também coletiva, né, e que de fato tenha essa noção de quanto que a natureza ela é essencial, né, para a gente ter seres humanos que de fato valorizem a vida e que saibam respeitar, né, a si, aos outros e ao nosso meio. E aí, trazendo um pouquinho também de alguns estudos que tenho feito, tem uma indicação que eu gostaria de fazer, que tem um pesquisador americano que se chama Richard Louv. Ele tem um livro, um estudo bem assim robusto sobre a desconexão, né, com a natureza, e ele tem um livro que chama A Última Criança na Natureza, resgatando nossas crianças do transtorno de déficit de natureza. Né? E ele vai trazer esse termo não como um termo clínico, assim, né, o déficit de natureza, mas para tentar nomear algo que de fato faz uma total diferença, né? Que ele pesquisou, estudou, assim, ele tem muitas evidências disso, e não só ele, mas ele é um grande nome, assim, né, para esses estudos. Então a gente consegue perceber ao longo dos anos, né, porque isso vem de tempos recentes, né, essa desconexão, né, aí de uns tempos mais da Revolução Industrial, que a gente vai se inserindo nos meios urbanos e vai se desconectando dos nossos ancestrais, vai se desconectando, né, dos povos nativos, povos originários, e vai sendo introduzido e colonializado. Então, a partir desse tempo, né, algumas pesquisas começaram a ser feitas dos efeitos, né, causa e efeito. A partir do momento que a desconexão ela se inicia, quais que são as consequências disso? E hoje a gente já pode colher evidências que tem muitas consequências, e consequências que não são nada positivas, né? Então, a gente de fato precisa olhar para isso e trazer uma nova perspectiva de reconexão mesmo, né? Tanto que hoje em dia, na educação, isso está se tornando um tema, assim, urgente. Muito está sendo discutido sobre isso, porque, de fato, tá sendo visto que não dá para ignorar, né, esse fator. Exato. O que você trouxe de privilégios foi também citado aqui pela Fernanda, falando a respeito da opção da escola pública, que é muito precária, a realidade da maioria, sem dúvida nenhuma. Eu noto que essa questão da gente ter a educação como privilégio, a saúde como privilégio, o sistema de saúde público. Quando a gente fala a respeito do amor para todos os seres, quando a gente pensa aqui no mestre irmão, no outro, a gente ainda está falando de privilégio. Então, o que eu acredito que seja o nosso serviço como ser humano, e não o serviço de um pedagogo, o serviço de um engenheiro, a gente precisa, dentro do que a gente se propõe, acabar com o privilégio. Então, o que eu digo com isso? Aqui no santuário, uma forma da gente acabar com o privilégio, porque aqui eu trabalho com privilegiados. Cada um dos voluntários que estão aqui, nós como guardiões de Vitória, a gente trabalha o quê? Privilegiados. Porque os que estão fora daqui não têm privilégio. Então, qual é o nosso trabalho? De alguma maneira, conscientizar para que outros tenham esse privilégio. E aí, Fernanda, eu lembro há algum tempo, há bastante tempo, mais de 10 anos, eu trabalhei como terapeuta corporal em uma escola da Waldorf, especialmente com crianças que sofriam maus tratos, que sofriam todo tipo de maus tratos, não é questão, vim de um outro cenário, que sofriam todo tipo de abuso dentro de casa. E aí o que acontecia? A Waldorf principal, a Waldorf que realmente era, de repente aqui só aquela minoria conseguia pagar, ela destinava
parte daquele lucro dela para disponibilizar uma Waldorf em uma comunidade. E aí todo esse tratamento era feito. O que eu estou colocando com isso? Que cada um de nós, dentro da realidade que a gente está, a gente precisa trabalhar para os privilégios não existirem. E aí eu deixo como reflexão para cada um. Porque, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala desse modelo de educação, como a Rê comentou, começou falando, esse recorte vem com privilégios. Agora, como é que a gente termina os privilégios? Porque isso não vai ser, na minha opinião, um pedagogo, não vai ser um santuário, não vai ser, ou seja, e aqui sem comparar mestre animal com gente, nada disso. Eu estou falando de privilégio. Não vai ser o trabalho de um, vai ser o trabalho de todos nós. Então, eu coloco aqui para nós como é que a gente pode apoiar iniciativas na educação, iniciativas na saúde, iniciativas na natureza, o que quer que seja, para isso prosperar. Porque o que eu noto, e me corrija, por favor, dentro do âmbito que a gente está falando aqui da pedagogia, ainda são poucas pessoas também pensando no serviço. Hoje, dentro de um mundo capitalista, as pessoas vendem ideias que não necessariamente visam a melhor educação, mas sim o melhor colégio. E isso é totalmente diferente. Então, sim, eu concordo, ainda é um privilégio. Agora, tudo bem, ou seja, vamos falar então como é que a gente, vamos pensar junto aqui todos nós, como é que a gente termina os privilégios. E aí, para isso, ou seja, o que você vê dentro disso, saindo do privilégio? O que a gente pode fazer? Eu tenho esse exemplo dessa Waldorf, que trabalhava dessa forma. Ela ia para a comunidade, ela estava ali. Eu lembro que a gente tinha uma vez por mês algum tipo de... Todos nós nos reuníamos para oferecer um almoço para a comunidade onde existia um senso de família. Onde começava a se formar núcleo, porque esses núcleos também são muito difíceis de serem mantidos por causa das características que existem ali naquela comunidade. Então, como que você colocaria dessa forma? O que a gente pode fazer para tirar a questão da educação do privilégio? O que você vê como possível? Onde a gente pode inspirar? Onde a gente pode trazer? A gente precisa, sim, sair do recorte do privilegiado. Sim. Paty, eu sinto que a gente necessita olhar assim para nossas escolas públicas, nossas escolas estaduais e valorizar. E valorizar no sentido de reconhecer que são nossas, é do povo, é de todo mundo. E a partir disso, assim, a gente tem a voz, né, dentro do que é do coletivo, do que é do poder público aí, a gente tem como, sim, se inferir, né, nas escolhas que estão sendo feitas, né, pela Secretaria de Educação. A gente tem como, né, se unir e lutar pelo que é de direito. A educação é um direito. Todos deveriam, né, todos deveriam ter esse acesso a esse direito. E aí na pandemia também isso ficou totalmente escancarado, como que de fato a educação no Brasil hoje não é para todos, né? Se fala aí da educação, modelo remoto, mas como que se aplica um modelo remoto para uma criança que às vezes não tem nem o que comer, que a mãe não tem um telefone celular, não tem internet, que às vezes a família não tem energia elétrica, né? Como que a gente faz, né? Como que a gente contempla todas as realidades? E aí é com muita luta, eu diria, muita luta coletiva, do coletivo, da gente se unir, da gente realmente começar esse movimento de base mesmo, esse movimento de lutar pelos nossos direitos, assim. Eu sinto que é só assim que os privilégios eles começam a cair, quando a gente de fato começa a criar um equilíbrio, né? Porque isso que você trouxe é de fato uma realidade, né? Hoje em dia, infelizmente, para muitas escolas privadas, né, se torna, com essa ideologia capitalista, se torna relação cliente, né? Cliente ali, eu estou com o meu cliente, então às vezes nisso os valores mesmo da própria escola às vezes se perdem na finalidade de atender ao meu cliente, porque eu preciso atender o que o meu cliente deseja. Então tem escolas que às vezes acabam
nem tendo o seu cenário de metodologia muito bem definido, porque se um pai, uma mãe vier questionar alguma coisa, fala, não, com certeza, faremos, porque você é meu Sim, cliente e nós exato, temos que atender. Né? exato. Então, eu acho que isso acabou se deturpando, né, também, né, essa relação. Então, a educação, na verdade, deveria ser um direito equânime para todos, né? Então, inverter mesmo a lógica capitalista e tentar trazer essa discussão para jogo, né? Tentar fazer isso de fato acontecer, pressionar o poder público para de fato colocar o que a gente acredita, o que a gente acredita como sociedade mesmo, né? A Sim, sim, voz sim. das Sim. pessoas. E aí eu noto e deixo também para a nossa reflexão enquanto grupo aqui, que esses valores, esses ideais não estão claros para nós. Eu acho que a gente vive muito em função do que a gente faz, mas não da motivação para o fazer. Então, eu gostaria de deixar aqui para nós, como um coletivo, que estamos aqui reunidos nesse momento, ainda aqui virtualmente, como é que a gente fala de militância, como é que a gente pode ser militante de várias causas diferentes, mas eu vou colocar aqui, em vez de eu trabalhar falando então a educação, ou a saúde, ou o mestre animal, ou o que. Não, eu quero ser militante pela justiça. E eu gostaria de convidar todo mundo que está aqui ouvindo para que a gente se unisse nessa militância. Toda vez que tiver um quadro injusto, que a gente procure por onde conseguir. Algumas vezes eu noto que não é diretamente. Algumas vezes eu vou confiar, por exemplo, alguém que está fazendo esse trabalho. Então eu vou prover de alguma maneira, eu vou apoiar o trabalho de alguma ONG que está em alguma zona periférica, eventualmente levando uma educação diferenciada em um modelo que simplesmente a criança não vai estar passando de um ano para o outro para cumprir um material. Se a gente não fizer essa militância pela justiça, ou seja, a gente trabalhar pela justiça, não vai adiantar a gente trabalhar só em pequenos pontos, a gente tem que ir para o princípio. E qual é o princípio que a gente quer viver para as crianças, para mestres animais, para os adultos, para as nossas florestas? A gente quer um princípio de plenitude, um princípio de amor, um princípio de bondade. E é isso que eu gostaria que a gente tivesse aqui, ação nisso. Porque do contrário, a gente fica esperando. E aí a gente fica esperando, enfim, que o santuário vai resgatar, que as escolas vão educar, que o governo. E sem dúvida, cada um de nós tem responsabilidade. Cada um de nós tem uma responsabilidade, mas todos nós juntos temos um grau de militância que podemos exercer para acelerar processos que, a nível individual, constituem o coletivo. Então, eu vejo extremamente importante isso tudo de ser dito. Enfim, a questão do privilégio não pode ser ignorada, sabe? É, sim, senso de comunidade. E esse senso de comunidade, quando a gente fala, é justamente a gente sair do egoísmo, porque hoje a gente está voltado sempre no ego. Então, tudo que sai do ego, tudo que vai de novo para o coletivo e para a comunidade é ignorado. Contado que eu, mim, meu. Se a gente está bem, se o eu, mim, meu, se o grupo do eu, mim, meu tá bom, então, putz, a comunidade, o coletivo, tá bom. Eu estou aqui defendendo o meu. E porque a gente está defendendo o meu, a gente chegou onde a gente está. Então, o privilégio é uma questão que eu não quis deixar passar, ou seja, embora a gente tenha aberto essa tangente toda, mas queria que você falasse um pouco para nós das situações que você vê, por exemplo, com crianças que foram diagnosticadas. Você falou do déficit de natureza, que esse autor criou esse conceito, e eu consigo ver da onde ele tirou tudo isso para chamar atenção, inclusive. Mas como você vê crianças que, eventualmente, poderiam ter diagnósticos que o que eu percebo são diagnósticos de simplesmente estarem confinadas. Assim como se a gente se confinasse em um preparo espiritual ou emocional para estar trancado meditando, a gente também entra em um tipo de colapso. E lembrando que a criança tem um grau de energia muito superior. Como você falaria ou faria ligação sobre isso, desses transtornos que acontecem, inclusive o transtorno de não pertencimento, porque a criança acha que pertence a um celular, e estou falando de novo aqui do privilégio, e inclusive a criança que não tem o privilégio quer fazer parte, não do princípio, mas de ter um celular. Então, tudo isso, como é que eu consigo atuar nisso tudo para que a gente traga o senso de urgência para mudar tudo isso? Como que a gente consegue mudar, influenciar? Para essas crianças todas terem saúde que pode ser conquistada simplesmente com o pé na terra.
Sim, Paty. Inclusive, esse é um outro ponto que ele traz nesse estudo, né? Que ele fala aí sobre algumas. Inclusive, ele traz relatos, né? Sobre crianças que, às vezes, a família decide, opta por parar com medicação, né? Com a medicação aí que foi colocada justamente por um diagnóstico e opta por, às vezes, trazer a criança mais para o ar livre ou junto ao medicamento tem experiências ao ar livre e consegue notar a diferença que se faz, né, na experiência dessa criança, e aí começa a perceber, né, nossa, peraí, né, de fato, assim, hoje em dia a gente percebe que por que, né, que começou a crescer tanto, assim, hoje, que TDAH, TDAH, são tantas, assim, né, que a gente... Mas peraí, da onde que isso surgiu? Quando que isso começou, né? Por que que tá crescendo tanto? Hoje em dia a gente pega números aí e vê que aumentou 300% a quantidade de medicamentos nos Estados Unidos, no Brasil, e da onde que vem isso, né? E aí, novamente, eu retorno. E aí é algo que ressoa, assim, né, no meu coração, e sinto que não é só por isso, né? Claro que tem crianças que têm, sim, questões que precisam, né, de algum medicamento, de Claro, claro. alguma outra intervenção, mas, no geral, às vezes é simplesmente essa desconexão com a natureza, não colocar o pé na grama, não correr ao ar livre, não tomar um sol, né? E aí isso é colocado porque, às vezes, para uma família, né, que tem uma rotina muito atribulada, é muito mais fácil, né, colocar ali, inserir um medicamento, porque a criança vai ficar mais tranquila, vai ficar mais calma, não vai dar trabalho na escola. Mas e a Sim, longo prazo? exato. Né? Qual que é a consequência disso? Então, eu acho que é algo que é muito importante, e aí eu acho que daria papo assim para horas aqui, né? Eu não sou psicóloga, não sou especialista no assunto, mas a partir das experiências que a gente vai tendo na escola, né, a gente vai tendo contato com isso, porque chegam crianças pra gente que às vezes a família chega numa inquietação, numa coisa de eu não sei o que fazer com meu filho, eu não sei, e aí também houve relatos, né, de outros professores, porque a criança tal assim, assado, e aí no fim, né, a criança acaba sendo podada na sua natureza, e tudo que às vezes ela mais queria era simplesmente correr ao ar livre e brincar. Porque é isso, tem crianças que são mais introvertidas e tem crianças que têm muita energia, que precisam gastar energia, precisam se movimentar, são muito do movimento, o corpo pede por isso. E se a criança não tem esse espaço, ela vai somatizar isso de uma outra maneira, vai externalizar isso de uma outra maneira, né? Vai perder o foco, vai perder a atenção, porque tá tudo ali completamente enclausurado ali, né? Tá tudo, sabe, a margem de transbordar. Então, de Sim. fato, se torna um ponto muito delicado. Né? E aí queria só trazer também uma outra relação que acabei fazendo aqui, que tem um outro autor, o Gandhi Piorsky, que também vai trazer, é um autor brasileiro, né, um mineiro, que ele vai trazer muito sobre o brincar na natureza. E aí, assistindo uma palestra dele no Território do Brincar, que é um dos braços Uhum. aí do Instituto Alana, que também é um projeto muito incrível, assim, se tratando desse tema, ele Sim. trouxe uma coisa que, assim, me pegou e que eu tô levando isso para todos os lugares que eu vou. Ele trouxe uma clareza, assim, num ponto que o ser humano, desde as primeiras faíscas, ele se tornou fissurado pelo fogo, apaixonado pelo fogo, encantado, né, pelo fogo. E esse encantamento, ele é tanto, né, que a gente às vezes pode passar horas olhando para uma fogueira, horas olhando para umas labaredas, hipnotizados. E o capitalismo se aportou disso e inseriu nas telas dos nossos dispositivos. Essa fissura que a gente tem, né? As crianças, a gente se pergunta, ué, mas como crianças de 2 anos ficam tão vidradas, tão. E não é simplesmente porque as coisas da tela mexem, porque tem desenhos legais, música, mas é porque tem uma coisa que é velada, que é quase que uma substituição ali, né? Da Sim. essência da coisa, da natureza, da vida.
né? A vida está sendo substituída por Sim. coisas, né? Por futilidades, né? Porque depois a gente vai ver o quanto isso é prejudicial, né? Então esse é um outro ponto, o quanto que a tecnologia também está sendo inserida tão cedo na vida das crianças e o quanto isso tem causado, né, muitas aí, enfim, ainda é um pouco cedo para falar, mas a gente já tem, né, evidência sobre isso, o quanto isso está de fato sendo prejudicial assim para o desenvolvimento, né, cognitivo das crianças. Exato. E aqui, eu não sei se é Gui, eu vou tomar a liberdade de falar Gui, mas ele trouxe também que às vezes o cliente só quer que o filho passe. E sim, é por isso que é importante a gente pensar nessa motivação e no princípio, para que a gente tenha claro o que, como a Rê falou, né? O que a gente está buscando de um futuro, de formar naquele ser. Porque se a gente não tem isso claro, aí vira isso que você está colocando, Gui. Realmente, vamos passar de ano e tá bom, porque daí tá educado, próxima fase, universidade, o que você quer ser, e assim a vida vai passando rasa, e em algum momento vira Um uma coisa. atropelamento, né? A gente atropela o tempo da infância, a gente não respeita, né, o tempo da criança, é tudo tão assim, vai, conteúdo é conteúdo, é conteúdo, e a gente se esquece que ali tem um ser, tem as suas necessidades, tem a sua, né, os seus emoções, seus sentimentos, as suas, né, os seus desejos, as suas ânsias, e a gente vai atropelando e, né, passando por cima de tudo isso porque essa criança precisa passar num vestibular, que às vezes não é nem aquilo que o coração dela deseja, né? Exato. E lembrando dessa aceleração também que acontece, se a gente para pensar em tudo que a criança sente estando com a natureza, ela para, ela calma, ela olha, ela contempla. E isso que eu noto que não acontece mais em volta. A criança está frenética. Como a gente consegue fazer isso? É como adulto também. Outra vez, eu volto aqui, tem uma responsabilidade da pedagogia, mas tem uma responsabilidade de nós, enquanto cada um de nós, enquanto educadores, seja quando a gente é pai, quando a gente é mãe, quando a gente é tio, quando a gente tem uma figura materna ou paterna associada, de realmente nos guiarmos por valores e por princípios, e não como o Gui trouxe aqui, ou seja, passar de ano ou ver qual é a próxima fase. Eu queria aqui colocar essa reflexão da natureza com a questão do alimento, porque é muito comum, eu lembro aqui também dava aula num colégio em Camanducaia, e eu lembro que uma criança uma vez falou para mim que ela queria, na verdade eu estava terminando a aula e ela chegou perto de mim, ela falou: tia, você quer comer carne de cocó? Aí eu fiquei, não, é cocó. Eu falei: eu não como mestra galinha, enfim, eu não como mestra cocó. Eu tentei falar com ela e ela riu para mim, ela falou: ai, tia, esse daqui é cocó do mercado. E, obviamente, ela repetiu o que a família estava contando para que ela não oferecesse resistência para aquela alimentação. Quando a criança ela perde a conexão com a natureza, automaticamente ela vai perder a conexão com os valores dela também. Porque a criança já vem com valor. E se a gente quiser pensar um pouco mais a respeito disso, vamos pensar que a gente está na escolinha ou que a gente está na rua brincando e algum amiguinho faz alguma coisa que a gente não gostou. A gente procura uma figura de autoridade para fazer justiça. Essa é a prova que a gente, como a Rê falou de outra forma, a gente já vem com um sistema de valor, a gente já vem com certas configurações que são aniquiladas para a gente entrar em caixinhas. E essas caixinhas, obviamente, terminam matando essa infância. E quem quiser acompanhar isso um pouco melhor, é só ir para um consultório e escutar qualquer terapeuta ou psicóloga falando da situação da criança interior de nós adultos. Que daí a gente vai entender tudo que a gente atropelou lá atrás. E vai conseguir servir de motivação para a gente não atropelar aqui para frente. Então, deixa eu só ler aqui. Minha filha tomava medicamento para ansiedade, depois sentiu a diferença. Então, quando a gente fala dessa desconexão, eu queria também que a gente lembrasse que a criança que não está conectada com a natureza, a criança que não sabe mais o que é uma batata, a Rê pode falar mais a respeito disso, que acredita que a carne da cocó que ela está comendo é uma prateleira, um produto de prateleira, é óbvio que ela não vai ter nenhum tipo de refriamento para comer. Agora, o sistema de valores dela diz para ela não comer o mestre animal. Diz para ela não causar sofrimento, diz que ela precisa ser justa. E a gente está fascinando esses valores das crianças e perguntando por que o mundo está do jeito que está.
Gostaria que você falasse um pouco disso, da alimentação, da desconexão, e o que que você vê na escola a respeito disso, por gentileza. A alimentação é de fato um ponto assim, eu sinto que crucial, né? Porque a natureza ela tá em cada mínimo detalhe, no ar que a gente respira, no alimento que a gente come. E você vê as crianças quando elas estão em contato com a natureza, é assim, algo que não há desconexão, né? No fundo. Elas não se sentem apartadas, né? Que essa desconexão ela vai sendo feita aos poucos e aí a gente cresce sendo adultos desconectados, né? Sim. Mas quando você coloca a criança numa grama e ela se encanta com a joanina, com o pássaro, que tudo vira ali um cenário de pesquisa, de novidade, de investigação, e com o alimento não é diferente, né? Quando você coloca ali o que a criança vai comer, o prato de comida, como que ela entende ou não esse processo? É mostrado para a criança qual que é o processo para o alimento dela chegar até o prato? Ou é tudo tão processado, tão industrializado, tão já mastigadinho ali, cortadinho, descascado, que a criança não sabe nem, Sim. não consegue nem conceber da onde que vem aquilo que ela está ingerindo, assim, né? Ela não entende o processo. Então, muitas vezes, como que a criança entende, né, quando chega um pacote de bolacha, que aquilo que está ali na bolacha dela tem trigo, que é uma planta que cresce assim, e tem o açúcar que vem da cana, porque tá ali, tá pronto. Sim. E às vezes a gente não sabe nem o que tem dentro, nem nós adultos, né? A gente não sabe o que tem ali naquele alimento. Então, eu acho que é de fato assim, fazer esse resgate mesmo, né? E trazer uma alimentação de fato assim baseada nos vegetais, na vida, né? Trazer alimentos vivos. E aí você se depara também com crianças que por si só se dão conta de que o que elas estão comendo talvez não tá muito legal, né? E não foi um vídeo que viralizou, ou dois vídeos, ou uma criança, mas são vários casos que você percebe que quando a criança começa a entender que aquilo que ela está comendo é aquilo que tem aquele valor afetivo, aquele valor lúdico para ela, que é aquela vaquinha que ela canta que faz mumu, a galinha que faz cocó, como que isso pode estar no meu prato? Não faz sentido. Eu não quero comer isso. E eu tenho, assim, muitos casos, assim, sei de vários casos de crianças que, assim, de 5 anos, de 4 anos, que falaram que não queriam mais colocar, ingerir, né, carne, não queriam ingerir alimentos que fossem conectados com algo que não fazia sentido, né? Então, assim, onde que isso se perdeu? Onde que o elo se perdeu? Porque se a gente apresenta isso para as crianças, oferece, e não infantiliza, né? Porque isso também é uma questão, a gente infantilizar no sentido de achar que, não vamos falar porque ela não vai entender. Sim, Ela vai entender sim, sim. né? E é por isso que, inclusive, é muito incentivado que não se fale, que não se... Porque ela sim vai entender, né? E a partir do momento que ela entende, por ela mesma, ela compreende que aquilo não faz sentido. Então, eu mesma, assim, Paty, falando um pouco da minha trajetória com o vegetarianismo, eu me tornei vegetariana com 13 anos de idade, numa... Foi assim, uma sincronicidade assim que fez com que eu abrisse meus olhos ali aos meus 13 anos, que uma tia muito querida minha tinha acabado de se tornar aí vegetariana e estava comentando, trazendo um pouco essa pauta dentro da família. E ao mesmo tempo, na minha escola, tive um professor muito querido, assim, que estava justamente falando aí sobre o tema da agropecuária e não nos infantilizou, e apresentou o que acontecia na agropecuária. Sim. E ele mostrou o que acontecia. E quando eu vi aquilo, eu fiquei chocada. Eu me lembro até hoje da sensação assim que foi. Eu tinha 13 anos, mas crianças mais novas, assim, quando se deparam com isso, parece que cai um véu, assim. E a partir daquele momento, eu não quis mais, assim, eu não conseguia, assim, não descia mais aquele alimento, né? Então eu acho que é a gente resgatar mesmo a origem
do que a gente está ingerindo em todos os sentidos, né? O que a gente está se nutrindo, o que a gente está nutrindo as nossas crianças. E o que eu vejo, Rei, é que isso termina dando bastante material para nós adultos, porque é muito difícil eu colocar uma criança, eu pensando na Patrícia como mãe, eu não tenho filhos, mas imaginando eu como mãe, como que eu vou colocar ela numa escola, por mais que eu acredite em tudo isso, se eu não faço isso? Porque o meu filho vai cobrar de mim. E no final das contas, ele vai repetir o que eu faço e não o que eu falo. O que eu noto é que a gente, enquanto adulto, a gente precisa dar um salto para entender a nossa responsabilidade na vida dos que vieram depois. E isso remete a um baita trabalho, porque a criança, ela repete, a criança, ela imita. A criança, o que a Renata está falando para nós, a Rê está trazendo para nós a realidade das famílias e não só das crianças. Isso eu aprendi trabalhando com eles num outro contexto. A criança, ela traz o lado. Eu lembro nessa escola Waldorf que eu trabalhei, tinha um momento que a gente colocava as crianças para brincar de casinha. E aí tudo era revelado, porque basicamente a gente falava, mas cadê o papai ou a titia, ou quem vem te trazer aqui, ou o que quer que seja que aconteceu? Ah, não, ou então daqui a pouco para, e daí começa uma gritaria, mas o que está acontecendo? Ah, aquele está batendo naquela, ou aquela